Vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá gabaritar planejamento social, hein? Vamos lá. O planejamento é um instrumento de gestão que faz parte de uma dimensão técnica e operativa do serviço social. Enunciado lindo, é isso aí. Assinale a alternativa que aponta os meios de materialização do planejamento. Não precisava nem ler o enunciado todo, dava para parar aí. Mas bora ler de novo? Assinale a alternativa que aponta os meios de materialização do planejamento nas diversas áreas e setores da gestão. Então, quais são os meios de materialização do planejamento? Letra A, leis, resoluções e normativas. Letra B, relatório, pareceres e laudos. Letra C, instituições, grupos e movimentos. Letra D, planos, programas e projetos. E letra E, conselhos, ONGs e poder público. Meus queridos alunos, o que é que materializa o planejamento? É o que? A planificação. E ela é composta pelo quê? Pelo plano, programa e projeto. É a letra D de já deu certo. Simbora para a próxima questão. Questão 2. Vamos lá. A avaliação de políticas, programas ou projetos Estamos falando de quê? Avaliação, não é planejamento, hein? A avaliação de planos, programas ou projetos Letra A. Vamos lá para a letra A. Analisar o processo de tomada de decisão que resulta na adoção de determinado tipo de política pública. Tá falando da decisão, né? A avaliação de programas, planos, programas e projetos deve analisar o processo de tomada de decisão. Letra B, situar-se no âmbito da identificação da concepção de Estado e de política social que determina seu resultado. Me parece que é a letra B. Letra C, reconstituir as características de uma determinada política, bem como os resultados de sua aplicação. Veja como a letra A e a letra C, o que elas fazem? É o que eu digo para vocês, que elas setorizam. Elas setorizam a resposta, né? E a gente tem uma alternativa mais totalizante. Lembram-se que a gente tem que ser imparcial, considerar a historicidade, totalidade. E a letra A e a letra C, ela localiza, ela afunila aí a alternativa, certo? A compreensão sobre a avaliação de políticas, programas ou projetos. Letra D, compreender os motivos que levam os governos, estou sentindo que essa daí vai descer ladeira abaixo, os governos a adotarem determinado tipo de política social. Letra E, explicar os fundamentos políticos que justificam a existência de determinada política social. Olha, ladeira abaixo. Vamos pensar? Primeiro pensar na contradição das alternativas. A A e a C afunila, localiza, porque a letra A fala que é para tomada de decisão. Veja, a avaliação da política é só para tomada de decisão? E a questão da avaliação de eficácia, de eficiência, de efetividade, onde que fica? Tá escolhendo só a questão de avaliar a tomada de decisão. E a letra C fala de reconstituir características. No máximo, a gente podia pensar do estudo de situação, que é uma análise interpretativa, uma compreensão de uma situação. Mas mesmo assim, fala de uma determinada política. E a letra D e a letra E vai para uma perspectiva fora da unidade, no sentido assim, de que pega algo extra, né? De pega algo de conjuntura, sim. Mas mesmo assim, olha o que a alternativa D faz: adotar um determinado tipo de política social. E a letra E, explicar os fundamentos políticos que justificam. Veja, se a gente analisa a concepção de Estado, a gente consegue identificar, explicar os fundamentos políticos. Se a gente faz análise do Estado e da política social adotada, a gente consegue compreender os motivos que levam os governos a adotarem determinado tipo de política social. Pensando, inclusive, que a letra D
é a continuidade, faz parte da letra B, né? Porque se a gente identifica a política social, a gente vai identificar os motivos que levam à escolha de determinada política social. Por isso, a nossa resposta quase que não sai. É a letra B, tá? Ok? Presta atenção nos critérios de historicidade e de totalidade, tá? Nesse assunto de planejamento e avaliação de planos, programas e projetos. Número 3, vamos para a questão 3. Questão 3. Avaliação possibilita medir resultados e rever procedimentos. Sim, por isso que a gente tem a retomada do processo, que é o último aspecto do planejamento, ok? Ela é um elemento básico, tá? A avaliação, ela possibilita medir os resultados e rever procedimentos. A avaliação é um elemento básico do que? Letra A, do planejamento. Letra B, da burocracia. Letra C, da formação profissional, cuidado, das políticas sociais, ou letra E, do projeto? O que ela é um elemento básico, intrínseco? Básico, gente, não é algo que você pode descartar facilmente, ok? Algo intrínseco. É do planejamento? É da burocracia? É da formação profissional? Das políticas sociais ou do projeto? O que está falando no enunciado? Eu sei que a aula de planejamento pode parecer muito fácil, mas na hora da sua prova, essa questão ela vai estar descentralizada com questões de outros assuntos. Então, preste atenção nesse enunciado aqui. O que fala no enunciado? Medir resultados, rever procedimentos. Está falando de quê? De uma metodologia, de uma intervenção, de uma avaliação de resultados, ok? Então, por isso, a nossa resposta é a letra A. Preste atenção, porque na hora da prova pode te confundir falando que é da formação profissional. Afinal de contas, a avaliação profissional também é avaliada, certo? Das políticas sociais, pode te confundir. Mas preste atenção no enunciado. Medir resultado, rever procedimentos. É o elemento básico do quê? Intrínseco do planejamento, certo? Vamos para a questão 4. Questão 4. Vamos lá. De acordo com Batista, o planejamento de projetos e programas sociais decorre da necessidade de uma ação sistemática, de uma metodologia, certo? Sobre um projeto de intervenção, a fim de responder pressões ou estímulos mais complexos que aqueles decorrentes do imediato da prática. Lembram-se que um dos desafios que a professora fala é o quê? É superar a imediaticidade, a superficialidade. Então, o enunciado já traz aí a professora Batista, dizendo que o planejamento é uma ação sistemática sobre um objeto de intervenção. E fala sobre o quê? Pressões e estímulos. O que é isso? Correlação de força. Correlação de forças, alianças e interesses, aspectos subjetivos, tá? Acerca aí do objeto de intervenção. A partir dessa concepção do planejamento inserido numa correlação de forças, inserido numa correlação de interesses, de valores, do aspecto, o quê? Como um processo que dessa concepção, o planejamento é uma decisão, o quê? Letra A, política, com certeza. Com certeza, para vocês nunca mais errarem. Econômica, o seu candidato pode ser que marque, mas você que é meu aluno não vai fazer isso. Administrativa, pragmática, desceu a ladeira. Multidisciplinar, para te confundir. Administrativa é para o desavisado. Econômica é para o teu concorrente, que não é meu aluno. Certo? Então, é política. Pensa aí, correlação de forças, pressão, estímulos mais complexos. Estamos falando do planejamento enquanto decisão política, enquanto função política, estratégico. Vamos para a questão 5 agora. No processo de planejamento, o estudo de situação consiste na caracterização, na compreensão, na explicação de determinada situação. Sim, por meio de dados, certo? Levantamento de dados, ok? As características desse processo, que processo? O estudo de situação, se liga. As características desse processo incluem o levantamento de hipóteses preliminares, coleta de dados,
identificação de prioridades de intervenção. Tá certo ou tá errado? Estudo de situação tem um aspecto que interpretativo para compreender determinada situação, ele vai fundamentar a reflexão e a decisão no processo do planejamento, certo? Então, ele corresponde de hipótese? Sim. Como é que você vai conhecer uma situação sem ter hipótese, sem ter coleta de dados? Para identificar também a prioridade de intervenção. Com certeza, o estudo de situação, uma das características mais importantes do estudo de situação é que ele possibilita o quê? A identificação de prioridade de intervenção. Por isso que ele é importante, porque ele vai para onde? Para o espaço decisório, para a reflexão e para a decisão. Porque ele vai fundamentar as equipes, né, ali no centro decisório do porquê que aquele objeto, tá? Então, essa alternativa está mais certa do que nunca. Vamos para questão 6. No planejamento social, a análise dos instrumentos e técnicas a serem operados e o estabelecimento de prioridades integram os objetivos do estudo de uma situação. Lembram-se dos critérios de análise da intervenção? Quais eram os critérios para você analisar as alternativas de intervenção? Que tinha aí da economia da ação, certo? Da viabilidade dos instrumentos em relação ao alcance dos objetivos, da operacionalização. Tá certíssima essa alternativa, ok? Certíssima. Vamos para a próxima questão. Do âmbito do planejamento de políticas públicas, o espaço demarca decisões gerais do sistema, decisões gerais. Na hierarquia do planejamento, a gente tem o plano, programa, projeto. Qual é o documento ali pertinente a decisões gerais? O plano, certo? Então, aqui você já vai eliminar a letra A, a letra C e a letra E. Ok? Restam a B e a D. Tá? Então, o que demarca decisões gerais do sistema? O plano. Suas estratégias, diretrizes, ok. Enquanto algum documento detalha por setor a política, metas e medidas instrumentais. Quem que detalha por setor? Quem que tem um olhar regional, setorizado? O que é a planificação, o detalhamento do plano, a setorização do plano? É o programa. Então, a gente já tem aqui que é a letra, tá? A gente está ainda entre a B e a D. Agora, a última. Finalmente, o espaço é um instrumento técnico operativo de execução, sendo o elemento de menor nível de agregação de decisões. O que é o detalhamento do programa? O que é, numa perspectiva da execução das ações? Qual é o documento mais detalhado? É o projeto. Então, a nossa letra é a letra D, ok? De já deu certo. Plano, programa, projeto. Sendo o plano decisões gerais, o projeto detalha por setor a política, ok? Numa perspectiva de setorização, tá? Regional, um detalhamento regional, setorizado, ok? E o instrumento técnico-operativo de execução, de menor abrangência, é o quê? É o projeto, tá? Então, tem essa questão do projeto ser executor, de um olhar mais executor, tá? De um objeto mais detalhado. O programa ele vai estar numa perspectiva mais setorial. É um detalhamento do plano. Ele tem a perspectiva de um documento que vai abranger por setor a política. E o plano, ele vai ter as diretrizes gerais, uma abrangência mais geral. A Lei 8662, que dispõe sobre a profissão de assistente social, estabelece como uma das competências do assistente social planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Está corretíssimo, né? Dispõe sobre a profissão do assistente social e dá outras providências. Ok. Sobre o planejamento.
já vem o comando da questão. É correto afirmar, ou seja, para você avaliar aí o que é correto, ok? Sobre o planejamento e as atribuições do assistente social em relação ao planejamento. Letra A. O planejamento se refere a um processo administrativo. Já liga sua antena aí, olho de fênix nessa alternativa. E que por isso não é possível assegurar a participação dos usuários. Presta atenção aqui, a professora Batista explica que a visão crítica do planejamento, não a conservadora, a crítica, considera importantíssimo e fundamental para que o planejamento incorpore aí, tenha espaço para os usuários, porque a gente tem uma autonomia em relação ao Estado, né? Na questão da política, da gestão da política pública e da execução da política pública. Então, não é impossível, não é impossível não, tá? Isso aqui tá errado, tá dizendo que não é possível, ou seja, é impossível assegurar a participação dos usuários. Não, muito pelo contrário. O planejamento é uma ferramenta para participação, para controle social, tá? Tá errada essa alternativa. Letra B, o planejamento, por ser um processo administrativo, é uma atribuição apenas das coordenações de equipe. Veja, primeiro que quando fala que o planejamento é um processo administrativo, ele é um processo o quê, gente? É um processo político, ele é um processo racional, ele é um processo técnico-político. Então, essa questão de administrativo é para te confundir, tá? E não é apenas atribuição das coordenações de equipe, tá? Inclusive do componente da equipe, não só de quem é coordenador da equipe, do profissional que vai executar as ações, né? A instituição, a gestão da instituição tem responsabilidade também, não só quem coordena a equipe que vai executar o planejamento, tá? Equivocada essa alternativa, tá? Vamos para a próxima. Letra C. O planejamento deve ser compreendido como uma das etapas de ação em que são estabelecidos, deve ser compreendido como uma das etapas de uma ação em que são estabelecidos os objetivos a serem alcançados. Como uma das etapas de uma ação em que são estabelecidos os objetivos a serem alcançados. Sim, né? Objetivo geral, objetivo específico, objetivo operacional. Essa me parece a correta. Tem que ter essa ação de desenhar aí os objetivos, né? Ele tem essa ação de estabelecer os objetivos, tá? Me parece que é a correta. Vamos para a letra D. O planejamento, ao contrário da avaliação, é um processo realizado, cuidado com palavras totalizantes, hein? É um processo realizado apenas durante a formulação das ações. Então, para que a gente falou do controle no planejamento? Por que a gente falou do planejamento enquanto processo político? Né? E o planejamento enquanto processo político na parte da ação corresponde ao quê? Ao acompanhamento, quase que não sai, ao acompanhamento da implementação, da implantação, do controle social. Tá errado isso aqui, viu? O planejamento, ele é um processo contínuo, ele não é só o documento concreto. O planejamento tem que acompanhar o movimento da realidade, tá? Então, essa tá errada, viu? Isso cai muito em prova. Presta atenção que o planejamento ele tem que acompanhar o movimento da realidade. Lembram-se que não dá para construir o objeto, delinear o objeto perfeitamente, porque ele acompanha, ele tem o objeto, ele acompanha o movimento real, ele não é rígido. Da mesma forma que você não tem como dizer que o planejamento é um processo da formulação dos serviços. E a avaliação fica como? Não faz a avaliação do planejamento? A própria avaliação faz parte do planejamento. Não tem como dizer que o planejamento é só na parte da formulação das ações, porque a avaliação faz parte do planejamento. Então, essa daí foi assim, para confundir real, e ela cai muito em prova, viu? Essa alternativa. Para dizer que o planejamento é só planejar. Não tem avaliação, como se a avaliação fosse algo destacado e a parte do planejamento, tá? Vamos lá. O planejamento, letra E, o planejamento, por requerer instrumentos,
com rigor técnico fere o princípio da gestão participativa. Não tem nada a ver isso. Tá? Na verdade, tendo rigor teórico, né? Aí sim que tem que ter gestão participativa. Que rigor teórico é esse que não considera a democracia uma gestão participativa abaixo, como eu falo para vocês. Nossa resposta é a letra C. Tá? E vamos para a nossa última questão. Preste atenção aqui nessa última questão. O planejamento é um processo racional. Quem lembram-se do planejamento enquanto processo racional? Tem a ver com reflexão, decisão, ação e retomada de reflexão, ok? E ele se organiza por operações complexas e interligadas. São operações do planejamento: a reflexão, a decisão, a ação e a retomada de reflexão, que eu acabei de falar. A alternativa que corresponde às fases metodológicas da reflexão. Desculpa, as fases metodológicas da reflexão. Lembram-se que a reflexão é o período, é o momento da fase metodológica do planejamento em que a gente vai reunir informações para pensar sobre aquele objeto, né? Sobre aquele objeto de intervenção. Para a gente pensar na construção desse objeto de intervenção. Tem a ver com a construção desse objeto, tá? E de refletir sobre ele. Então, a gente precisa de dados, de pensar em prioridades, mas está numa fase, acima de tudo, que reflexiva, ok? Vamos lá. Letra A reflexão tem a ver com escolha de prioridades. Presta atenção aqui, eu já vou dar o que vocês vão levar para a vida nas questões de planejamento, para a gente fechar com chave de ouro. Quando tiver reflexão, a reflexão é o momento que? De você se debruçar sobre aquele objeto, de pesquisar sobre aquele objeto, de recolher informações, de estabelecer informações sobre aquele objeto, de desenhar aquele objeto. Certo? Por isso que é a fase metodológica de construção do objeto. Por isso que a gente precisa fazer o estudo de situação, para você conhecer determinada situação, uma descrição interpretativa daquela problemática, daquele objeto. Mas tem a ver com o quê? Com um por metodológico o quê? Analítico, né? De pesquisa, de construção, de análise, ok? Por isso que é a fase metodológica de construção do objeto. Letra A. A letra A está trazendo aqui pra gente o quê? Escolha de prioridades, escolha de alternativas, definição de objetivos e metas. Preste atenção, a gente está na fase da reflexão. Se a alternativa está falando escolha, não é reflexão, tá? Então, leva isso para a vida. Se está falando, é a fase da reflexão, metodológico, o quê? Estudo de situação. Quando a gente vai fazer o estudo de situação, sim, a gente vai recolher o quê? Dados, informações, compreender analiticamente uma determinada problemática para conhecer aquela situação. Mas não se fala em escolha quando a gente está falando de reflexão. Ok? Então, essa tá errada e assim, pode levar muita gente ao erro, tá? Então, não é essa a alternativa. Letra B, reconstrução do objeto. Já que eu já falei para vocês, a fase metodológica da reflexão é a reconstrução do objeto, tá? Estudo de situação, sim. Você vai ter uma descrição interpretativa daquela situação, vai fazer coleta de dados, vai levantar informações. Estabelecimento de prioridades. Tá certo, professor? Estabelecimento de prioridades? Sim. Não é escolha de prioridades. Não é escolha de prioridades de intervenção. Tá? Presta atenção. Estabelecimento de prioridades o quê? Porque eu vou me debruçar para construir esse objeto. Quais são quais prioridades a gente vai estabelecer aqui para construir esse objeto? É um sentido diferente quando é escolha de prioridade, da letra A, que é a prioridade de intervenção, tá? Aqui é de prioridades sobre o objeto. E presta atenção que é diferente. Estabelecimento de prioridades tem a ver com a reflexão. Escolha de prioridades tem a ver com reflexão. Gente, estabelecimento de pôr na mesa aqui quais são as prioridades. E aí, qual o momento que você escolhe? É a decisão. Por que faz o estudo de situação na reflexão? Para você pensar nessas prioridades. Quais
prioridades estabelecer, para você ter condições de ir para o processo de decisão, de escolha das prioridades, tá certo? E veja que está aqui proposta de alternativa, porque na decisão, preste atenção na letra A, você vai ter escolha de alternativas, é diferente. Então, na reflexão, você vai ter proposta, você vai ter estabelecimento de prioridade, você vai ter proposta de alternativa. Escolha é no processo de decisão, tá? E por isso que o estudo de situação ele tem caído muito em prova, porque ele ajuda a fundamentar, ele é uma ferramenta para fundamentar as decisões no planejamento. E o estudo de situação está na reflexão. Essa me parece que é a correta. Vamos para a letra C, implementação, implantação, execução e controle. É a fase principal do planejamento, que é o quê? A ação, não é a reflexão. Letra D, avaliação e retomada de processo. A avaliação está na própria execução do planejamento, ou seja, tem que ter avaliação para você ter resultado, ver os resultados, a efetividade, para você ver o impacto. E a retomada do processo é outro processo, que é a retomada do processo, né? Que é você fazer o balanço, que é você, de fato, recolher o conhecimento desse projeto, desse planejamento, que é o planejamento está em outro patamar, não tem a ver com a reflexão. Retomada do processo é retomada do processo, tá? É a última etapa do processo do planejamento. Roteiro, rotina, norma, manual e relatório. Isso aqui são ferramentas, né, do processo do planejamento. Não tem a ver com a reflexão, tem a ver com o processo roteiro, rotina, norma, manual, relatório. Está muito ligado a instrumentos da fase da decisão. Da ação. É isso, meu povo. Acabamos as questões de planejamento. Fizemos bastante questões, né? Deu para revisar todos os conceitos para você gabaritar sua prova. E até a próxima aula.